Tem uma palavra que causa calafrios, horror nas pessoas. Esta palavra se chama submissão. Eu acredito que essa palavra, daqui a algum tempo, ela vai ser quase esquecida, assim como a palavra pecado. Porque a submissão, ela mexe com o nosso ego, né? E a palavra de Deus fala muito sobre submissão. Muito sobre submissão. E eu observo hoje, nos nossos dias, dentro das igrejas, no nosso convívio, que as pessoas não gostam de se submeterem a ninguém. Não gostam de se submeter umas às outras, não gostam de se submeterem a autoridades. E cada vez mais nós estamos querendo sacudir este jugo de nós. Principalmente entre as mulheres também acontece muito isso. Por isso que hoje o grande índice de divórcio, o grande índice de filhos desobedientes está exatamente porque eles não querem a submissão, eles não querem se submeterem. E aí o contrário de submissão significa rebelião. E a palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então é abominação, entre um dos pecados que Deus considera como abominação. Por exemplo, o homossexualismo é abominação. É o pecado que ele chama de abominável. E hoje eu quero fazer uma reflexão, porque muitos de nós não se arrepia só de falar isso, porque dentro das igrejas, dos púlpitos, no nosso cotidiano, é pregado que nós devemos estar submetendo os outros, não nós nos submetemos. Mas a palavra de Deus ensina ao contrário. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E a submissão no mundo, ela é como se fosse uma escravidão para o mundo. E a submissão do mundo realmente é uma escravidão. Mas a submissão genuína da palavra de Deus, ela é liberdade. Liberdade para nós, ela nos dá liberdade. Então eu gostaria que você prestasse muito atenção nessa leitura, que encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante. Nós vamos refletir para vermos se nós somos pessoas realmente que dizemos que obedecemos a Deus, e se estamos aqui debaixo daquela autoridade que se chama submissão, que é uma lei de Deus, se submeter. Diz assim: Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. Quer dizer, essa atração de eu querer mandar nos outros é uma concupiscência. É uma atração muito forte. Todos nós temos essa atração, que é uma concupiscência, de querer dominar outras pessoas, dominar o meu próximo. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então a palavra está dizendo aqui que essa sujeição tem que vir porque eu amo a Deus. Eu tenho que me submeter a toda ordenação humana. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Prestou atenção aqui? Que a submissão é uma liberdade como servos de Deus. Ora, como que eu vou ser submisso sendo um servo é livre? Mas quando eu me submeto por amor a Deus, a submissão me dá liberdade.
honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos ou empregados, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, ou seja, aos patrões, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Essa é a parte difícil. Pessoas boas é muito fácil a gente se submeter a ela, mas eu quero ver uma pessoa carrasco, mas a palavra está mandando. Por isso que muitas pessoas vão ser acusadas naquele grande dia de feiticeiro. Porque, como eu já expliquei, o pecado de rebelião, quando eu não me submeto, é considerado como pecado de feitiçaria. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligido e o sofreis. Isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O nosso Senhor, Salvador, Ele foi submisso à vontade do Pai. Então nós devemos ser submissos a toda a ordenação humana, e nós não queremos ser isso. Eu vejo muito isso aí, um pecado de rebelião, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Hoje, fala mal de um crente, fala mal de um servo de Deus, olha, Deus vai te fulminar, você já ameaça. Ameaça, para ver se ele não joga uma maldição de Deus em cima da pessoa de volta. Mas a palavra está dizendo aqui que é tudo ao contrário. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Então, meu amigo, minha irmã que está vendo esse vídeo, hoje a grande desgraça da sociedade é exatamente porque falta submissão. Esses dias eu vi uma jornalista famosa, Raquel, né? E ela estava numa grande polêmica, e perguntaram para ela o que ela achava de uma declaração que alguém fez, que nós devemos ser submissos. Ela tomou muito cuidado nas palavras que ela ia dizer, né? Tomou muito cuidado, porque as pessoas iam cair de grande ferocidade em cima dela. E hoje dentro das igrejas, por exemplo, aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavras. Tá vendo? Então no casamento também tem que ter submissão. E Deus deixou a submissão para a mulher. E também deixou, aí uma vez eu fiz um aconselhamento para um casal. Falei, olha, você não está sendo submissa. Eu submissa? Você está ficando doido? Falei, olha, as coisas de Deus não é as coisas do mundo. No mundo fala que você não deve ser submissa. Você tem que ser igual. Mas dentro do plano de Deus, todos nós devemos ser submissos. Eu tenho que ser submisso a Deus. Você tem que ser submissa ao seu marido, e você está sendo submissa a Deus. Eu tenho que ser submisso à autoridade que está acima de mim, seja bom, seja ruim. Então, Deus colocou cada qual no seu lugar. E a senhora está fora do seu lugar. Por isso que o seu casamento está fracassando. Por isso que muitas famílias são fracassadas, porque os filhos estão fora do lugar. O marido está fora do lugar e a esposa está fora do lugar pela ordem que Deus estabeleceu. Então, meus ouvintes, a submissão não isenta ninguém dela, aquele que abraça a fé. Tanto eu como você estou submisso. Devemos estar submissos.
Só que a nossa sociedade hoje, as televisões, a mente humana, a concupiscência do mundo está mudando o curso. Está dizendo que submissão é para os fracos. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus a submissão é pura liberdade. E aqueles que se submetem à vontade do Pai, do nosso Deus, essas pessoas são verdadeiramente livres. E aquelas pessoas que não querem se submeter, querendo ou não, elas estão sendo escravas de outro senhor. Porque tem o outro senhor que está mandando ela ser rebelde. Então não tem como escapar. Ou você obedece um, ou você obedece. Não tem como estar ao meio termo. Porque o maior arqui-inimigo de Deus foi o grande rebelde. E ele manda você ser rebelde também. Então, a sua vontade é de rebelião. Então você está também obedecendo, sendo escravo sem saber que é escravo. Isso que é o pior. E aqui a palavra de Deus fala que nós somos servos. Mas somos servos livres. Talvez um dia você possa entender isso. O que é ser servo de Deus livre? Servo do inimigo de Deus, você é escravo e não sabe que é escravo. Eu gostaria que você, com esse pequeno vídeo, você pensasse sobre esta palavra que se chama submissão. Será que você é um feiticeiro? Porque o rebelde, ele é considerado para Deus como pecado de feitiçaria. Eu gostaria que você pensasse nisso.